Olá, sejam todos bem-vindos ao lado bom da doença do refluxo. Eu sou o Dr. Eduardo Carvalho, focado na doença do refluxo, no tratamento, e eu vou te ajudar a ter dias melhores no controle dos seus sintomas que estão ligados ao refluxo. Nessa videoaula interativa, eu vou responder para você a seguinte pergunta: a doença do refluxo e o esôfago de Barrett. Qual a relação? O que é que significa e se existe um perigo associado? Muito importante lembrar a você que os princípios, os principais conceitos científicos apresentados nessa apresentação, eles estão alinhados com as recomendações atuais das sociedades de gastroenterologia. O esôfago de Barrett é uma consequência possível da doença do refluxo gastroesofágico crônica, não é câncer. Ele representa a principal lesão precursora do adenocarcinoma do esôfago. Exige uma estratégia individualizada, que pode incluir um controle do refluxo, vigilância endoscópica e, em casos muito selecionados, a terapia endoscópica. As diretrizes mais recentes também reforçam que muitos pacientes com Barrett sem displasia apresentam muito baixo risco de progressão e podem ser acompanhados com protocolos bem específicos de vigilância. Então, já deixa teu like, não esquece de clicar no sininho aqui abaixo para receber alertas de outros vídeos. Comenta, compartilha o canal. Você também vai ser muito importante ajudando outras pessoas que sofrem com a doença do refluxo. E sem demora, vamos passar para o modo de apresentação dos slides. Então vamos lá, vamos começar com essa apresentação. A doença do refluxo e o esôfago de Barrett. Qual a relação entre eles? O que é que significa o esôfago de Barrett? Se há um perigo relacionado? Eu me lembro muito bem contando uma história de um paciente que entrou no consultório segurando o resultado de uma endoscopia. Ele estava com as mãos trêmulas, bastante ansioso. Ele não queria saber se precisaria tomar remédios. Na ocasião, ele também não queria saber se precisaria fazer novos exames. Ele me fez apenas uma pergunta: Doutor Eduardo, eu vou ter câncer? Então, naquele momento, eu percebi algo que mudaria a minha forma de ensinar sobre a doença do refluxo. A palavra que mais assusta os pacientes não é refluxo, é o Barrett. Porque o refluxo é um sintoma. O Barrett parece uma sentença. Mas o que aconteceria se eu dissesse a você que o maior perigo não está no diagnóstico? O maior perigo está no desconhecimento. E hoje eu quero convidar você a enxergar o esôfago de Barrett não como um ponto final, mas como uma mensagem biológica. Uma mensagem enviada pelo próprio corpo, pelo próprio organismo, que é uma tentativa de adaptação. Uma cicatriz endoscópica construída ao longo dos anos. Porque o esôfago de Barrett não aparece da noite para o dia. Ele é o resultado de uma história longa, uma história escrita pelo ácido. Então, pela inflamação, pelo tempo e muitas vezes pela negligência. Qual o grande problema? É que o refluxo não é apenas uma queimação, isso é importante. Existe um erro histórico na forma como a sociedade enxerga a doença do refluxo. E isso serve para mim e para você. Nós reduzimos uma doença complexa a um sintoma muito simples. Nós chamamos o refluxo de azia.
Mas o refluxo não é apenas a queimação, não é apenas a azia. É uma doença crônica, multifatorial, recorrente. É uma doença que pode alterar o seu sono, que pode ao mesmo tempo provocar tosse crônica, pigarro, que pode causar rouquidão, que pode causar também um pigarro persistente, como eu falei, pode desencadear dores no peito de origem não cardíaca e pode comprometer a qualidade de vida, com certeza. E em alguns casos, ele pode provocar alterações estruturais no esôfago. O Barrett é uma dessas alterações. Durante anos, o conteúdo do estômago ácido entra em contato repetidamente com a parede do esôfago. O organismo ele percebe essa agressão. A inflamação torna-se persistente. E como faz aquilo que sempre fez ao longo da evolução, o organismo tenta sobreviver. Como é essa sobrevivência? É aí onde entra em cena o bastidor da transformação. Imagine que você esfrega a mesma região da pele todos os dias. O que é que acontece quando faz isso? Ela engrossa, ela cria um calo, ela se adapta, ela se transforma. E essa transformação é semelhante no esôfago. No esôfago ocorre algo muito semelhante. O revestimento normal do esôfago é formado por células chamadas células escamosas. São células delgadas, delicadas. Elas não foram projetadas para suportar o contato contínuo com o ácido gástrico. Quando a agressão se prolonga durante anos, o organismo substitui essas células por outras mais resistentes. Ele se adapta. É nesse momento que surge o esôfago de Barrett. Essa transformação, ela recebe um nome técnico, que eu acho que todos conhecem, é a metaplasia intestinal. Mas eu prefiro chamá-la de uma tentativa biológica de defesa, de proteção. O organismo não está tentando destruir você, ele está tentando protegê-lo. Paradoxalmente, essa adaptação cria um novo cenário, porque essas células novas apresentam um risco maior de evolução para alterações pré-cancerosas. A grande pergunta é a seguinte: o Barrett é um câncer? Não, absolutamente não. E essa talvez seja a informação mais importante dessa aula, desse vídeo, dessa palestra. O esôfago de Barrett não é câncer. Eu repito mais uma vez para que vocês fiquem tranquilos. O esôfago de Barrett não é um câncer. O que é que então ele é? Ele é uma condição que aumenta o risco de desenvolver um tipo específico de câncer chamado adenocarcinoma do esôfago. Existe uma diferença muito enorme entre risco e o destino. Ter colesterol alto, por exemplo, elevado, não significa que uma pessoa terá um infarto. Ter uma osteopenia, que é o osso fraco, não significa que alguém sofrerá uma fratura. Da mesma forma, no Barrett, ter o Barrett não significa que um paciente desenvolverá câncer. E é exatamente aqui que o medo precisa dar lugar ao conhecimento. Porque o medo paralisa, mas o conhecimento, ele direciona a pessoa. Então, quem tem maior risco de desenvolver o adenocarcinoma? Nem todo paciente com refluxo desenvolverá
o esôfago de Barrett. Isso eu já falei. Na verdade, a maioria não desenvolverá o adenocarcinoma. Entretanto, alguns fatores aumentam essa probabilidade. Quais são? Refluxo de longa duração, sintomas frequentes, o sexo masculino, a idade acima dos 50 anos, a obesidade abdominal, o tabagismo, que é o fumar, a história familiar. Percebam algo muito interessante aqui: nenhum desses fatores surgiu por acaso. Todos eles estão conectados ao estilo de vida, ao metabolismo e ao ambiente em que vivemos. Isso significa que o Barrett não deve ser analisado isoladamente. Ele faz parte de um contexto. E qual é o maior erro no tratamento do refluxo, da doença do refluxo? Existe uma pergunta muito errada que muitos pacientes fazem. Isso é um fato. Qual remédio elimina o Barrett? Essa não é a pergunta correta a ser feita. Então, qual é a pergunta? A pergunta correta é: por que o meu organismo precisou chegar até esse ponto? E porque o tratamento do refluxo não consiste apenas em bloquear a produção de ácido. O refluxo é uma doença que envolve, vamos avaliar, anatomia, pressão abdominal, alimentação inadequada, peso corporal, sono, movimento, estresse, funcionamento do esfíncter esofágico inferior, esvaziamento gástrico, a sensibilidade do esôfago. Então, reduzir o tratamento do refluxo a um comprimido, a uma medicação, é como tentar apagar um incêndio sem descobrir o que está alimentando as chamas. O que é que existe por trás das evidências científicas em relação ao esôfago de Barrett? A ciência moderna nos ensinou algo extraordinário. O objetivo do tratamento do esôfago de Barrett não é apenas controlar os sintomas, é reduzir o risco de progressão. Por isso, exatamente por isso, o acompanhamento ele é tão importante. A medicina baseada em evidências, ela propõe uma abordagem estruturada. Primeiro, identificar corretamente o diagnóstico, fundamental. Não dar falsos diagnósticos. Segundo, classificar a presença ou não da displasia através da biópsia. Terceiro, definir a estratégia da vigilância, que é diferente para as pessoas. Quarto, controlar os fatores relacionados ao refluxo. Quinto, individualizar o tratamento. Alguns pacientes precisarão apenas de acompanhamento endoscópico periódico. Outros pacientes precisarão de tratamento mais eficaz, de medicamento, com inibidores de bomba de próton de forma contínua. Outros pacientes poderão se beneficiar de terapias endoscópicas. Em situações específicas, a cirurgia anti-refluxo também pode ser considerada. Então, existe uma palavra que deve acompanhar todas essas decisões. E essa palavra é individualização, acompanhamento. E isso não significa preocupação, significa uma estratégia. Porque não existe um único Barrett. Existem pessoas que possuem o esôfago de Barrett. E isso muda completamente tudo. O que a medicina propõe como tratamento nesses casos? Então, eu gosto muito de organizar o tratamento em 5 pilares. Então, aqui nesse slide para você. Pilar número 1, controlar a inflamação, fundamental. Reduzir a exposição do esôfago ao conteúdo gástrico.
Pilar número 2, controlar os sintomas. Porque a qualidade de vida também faz parte no tratamento. O pilar número 3, reduzir os fatores agravantes. Obesidade, tabagismo, uso de álcool, ingesta de álcool, jantares tardios, sedentarismo. Pilar número 4, realizar vigilância adequada. Acompanhamento não significa medo, significa estratégia. E o pilar número 5, devolver o protagonismo ao paciente. Porque o maior medicamento do mundo é inútil quando o paciente, quando você não participa do próprio tratamento. E a lição mais importante desta palestra, desse vídeo aula aqui. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse para casa hoje, seria exatamente essa. Prestem atenção. O esôfago de Barrett não é um castigo. Ele é um sinal. Um sinal de que o organismo passou anos tentando se adaptar. E talvez o verdadeiro problema nunca tenha sido o próprio esôfago de Barrett. Talvez o verdadeiro problema tenha sido a crença de que a azia era apenas um desconforto passageiro. Nós vivemos em uma época em que as pessoas ignoram os sinais do próprio corpo. Elas normalizam a dor, normalizam os sintomas, normalizam a queimação. As pessoas normalizam o desconforto que o refluxo causa, até que o organismo decide falar um pouco mais alto. O Barrett é exatamente essa conversa. É o corpo dizendo: presta bem atenção. Existe algo que precisa ser corrigido. Existe um sistema inteiro pedindo ajuda. E talvez a grande pergunta não seja: existe perigo no esôfago de Barrett? Talvez a pergunta correta seja essa: o que é que eu posso fazer a partir de hoje para impedir que o meu futuro seja determinado pela minha negligência? Porque o objetivo da medicina não é criar pacientes dependentes de medicação e de outras coisas, é criar pessoas conscientes, proativas. E depois de décadas tratando paciente com refluxo, eu posso afirmar algo com absoluta convicção. O maior risco não é descobrir o esôfago de Barrett. O maior risco é nunca descobrir por que é que ele apareceu. Então, para finalizar com esse último slide, eu queria fazer esse CTA final. Se esta aula, se essa videoaula mudou a forma como você enxerga o refluxo, então salva. Salve essa aula. Compartilha com muitas pessoas. Compartilha com pessoas conhecidas que sofrem com a doença do refluxo. E escreve aqui embaixo, nos comentários, a palavra Barrett. Faz isso, eu vou te responder e a gente vai entrar em contato. Porque o maior perigo, como eu falei, não é descobrir o esôfago de Barrett. O maior perigo é ignorar os sinais que o seu corpo está enviando. Então, finalizando aqui, eu vou voltar para a tela inicial, refluxo e esôfago de Barrett, para a gente finalizar e dizer para todos que eu sou o Dr. Eduardo Carvalho, sou pós-graduado em gastroenterologia, sou especialista em endoscopia digestiva e tenho também as minhas redes sociais, tanto aqui o YouTube, como o Instagram, como o TikTok, com muitos vídeos, com muitas publicações, muitas dicas. Então segue, vai lá, conhece, se inscreve, passa a ser meu seguidor, vamos conversar,
de uma outra maneira, mais perto. E não deixa de clicar no sininho e ativar o sino para que você receba as notificações de novos vídeos, porque vem muito vídeo interessante por aí. E eu vou estar esperando você no próximo vídeo. Um forte abraço.